semana inteira. Mas, na verdade, a gente está só apresentando boa vontade, não está tendo boa vontade. Porque a boa vontade é se você tem uma lista mesmo, que dá muito trabalho. Viu? Coordenador de interessados não é qualquer um. Coordenador de interessados é incansável. Ele vai deitar de noite e fica pensando na lista. Sabe? Ele acorda pensando na lista. Ele está lá lavando louça, lavando carro, trabalhando, mas ele está pensando naquela lista lá. Aquela família não está legal ainda precisa... Alguma coisa ainda precisa mudar para atender direito aquele povo lá, porque eles parece que eles estão interessados. Mas, ao mesmo tempo, o inimigo também tem trabalhado muito na vida deles lá e talvez eles estejam querendo ali vacilar. Então, precisa... Então, é trabalho do coordenador de interessados esse tipo de coisa. Ele tem que saber o que está acontecendo. Né? E, de vez em quando, ele tem que dar uma passada nas classes bíblicas, ele tem que dar uma passada lá no pequeno grupo para ver como é que está. Ou seja, é aquela pessoa que é apaixonada por almas mesmo. Ele respira isso. Ele até tem a profissão dele. Mas ele respira muito mais a lista do que a própria profissão dele. Né? E, na verdade, isso deveria ser com todos os cristãos. Né? Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? Eu falo isso para mim, porque eu perco o foco muito fácil. Para quem não sabe aqui, não sei se todos sabem, eu fui pastor até o final do ano passado. Então eu estava no foco total até o final do ano passado. E agora? Agora eu não sou mais pastor. E agora? Será que eu vou manter o foco como se eu fosse ainda um obreiro de Deus? Ou será que agora que eu tenho uma profissão eu vou desviar o foco? Agora que Deus vai ver, quer dizer, já sabe o futuro desde o princípio. Mas agora é que eu mesmo vou ver e vou mostrar para Deus se eu tinha vocação mesmo para ser chamado lá no começo ou se eu não tinha. Né? Então, para mim ainda o negócio é mais sério. Porque eu já sei o que é focar. Tem gente que acha que não focou porque não dá tempo. Só que está tudo errado. Né? Se for desse jeito aí, tem que pegar Mateus 6,33, toda a Bíblia nova que a gente comprar, a gente tem que abrir, pegar uma canetinha preta e riscar aquele verso ali, porque ele não tem valor. Né? Mas é difícil, hein? Quantas pessoas conseguem focar primeiro no reino de Deus? E se der tempo, as outras coisas ele faz. Eu faço um desafio aqui, aproveitando que está sendo gravado. Né? Eu faço um desafio aqui. Se a gente colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém. Porque a gente pensa o seguinte, se eu não fizer algo com foco, ninguém vai fazer e vai dar tudo errado. Não é bem assim que funciona. Eu imagino o seguinte, vamos supor que eu fosse um lenhador. E eu tenha que juntar um caminhão de lenha todos os dias, mas a partir de árvores que ainda estão plantadas. A árvore está plantada lá e eu tenho que fazer lenha da árvore. Eu não sei se isso existe, né? Ninguém acha que fica arrancando árvore para fazer lenha. Mas vamos supor que fossem toras de madeira para fazer móveis, então. O que também não deveria acontecer, na minha opinião, né? Mas, enfim, vamos pensar no ideal aí. São madeiras de reflorestamento e eu preciso derrubar X árvores por dia lá para mandar para uma fábrica de móveis, por exemplo. Aí eu penso assim, eu tenho que levantar cedo, fazer uma oração rápida, dar uma lida na meditação de 2 minutos e ir para o campo, porque eu tenho que derrubar sozinho, sei lá, 50 árvores, depois cortar elas tudo direitinho e tal, para colocar no caminhão. Então é muito trabalho. Então eu tenho que fazer uma oração rápida e tenho que ler uma meditação rapidinha ali e já ir para o campo cortar a madeira. Não é assim que funciona. Se eu tenho muito trabalho para fazer, é como o Lutero fazia. Hoje eu tenho muita coisa para resolver e as coisas são difíceis. Então, em vez de 1 hora com Deus, vou passar 2. Ele falava. Enquanto eu estiver lá fazendo uma oração, lendo a palavra de Deus, ou lendo um devocional, de preferência, a palavra de Deus nunca deveria deixar de ser lida. Né? O devocional ele é um acréscimo. Sim. Então fiz minha oração, fiz um louvor, li a palavra, li a meditação também. Sei lá, gastei 1h30 nisso, ou as 2 horas lá de Lutero.
Sabe o que Deus já foi fazendo enquanto isso lá no campo? Ele já está lá cortando a madeira para você. Já está lá cortando a madeira. Entendeu? Aí você vai chegar lá, ó, vai fazer só assim, ó. Puf, puf, com a mão mesmo. Puf, e ela vai cair. A sua parte você vai ter que fazer. Você vai ter que ir lá e dar um tapinha assim para ela cair. Entendeu? Mas Deus já deixou lá, ó, picotado ali, ó. Você só vai lá e empurra, entendeu? Ele disse que todas as coisas serão acrescentadas, ela cresce. Agora, quando eu falo que eu tenho pouco tempo para Deus, eu tenho que ir lá e ralar porque é muita coisa e tal, ele vai falar, então quer dizer que tendo tempo você resolve, não é? Então, fica à vontade. Tendo tempo você resolve? Eu resolvo. Vai lá resolver. Agora, se eu dei tempo para Deus aqui, acreditando que não, quem resolve lá no campo não sou eu. Quem resolve lá é Deus. Eu estou resolvendo um problema que eu tenho aqui, que é o meu pecado, meu coração que é duro, egoísta, etc. Estou resolvendo um problema muito mais sério do que a árvore lá que tem que cortar. Eu resolvi aqui, então Deus vai cortar lá. E depois eu vou chegar, vou dar um tapinha, vou derrubar no chão e vou carregar para o caminhão. Então Deus já vai abrindo as portas, Deus já vai fazendo. E a gente não acredita nisso. O dia que a gente acreditar, a gente vai parar com a sofrência da vida, porque a gente sofre com um monte de coisa que não precisava. É tudo Deus falando assim, ué, com o tempo você não resolvia? Se vira. Então resolve aí. É igual o fariseu, ele ia lá para a esquina. Orar porque ele queria que as pessoas vissem que ele era um homem de oração. Aí Deus falou através da palavra ali, né? A recompensa que você foi buscar, você já conseguiu. Então não precisa fazer mais nada por você. Nada. Eu vou dedicar meu tempo, meu poder para outro, porque a sua recompensa já teve lá de aparecer lá na esquina. Agora, se você realmente quiser alguma coisa de mim, você vai lá no seu quarto, quietinho, fecha as portas. E em silêncio você me pede lá o que você precisa, e em silêncio eu vou te recompensar também. Né? A mesma coisa é quando eu falo assim, eu vou reter o dízimo porque eu preciso administrar as contas aqui, que eu deixei acumular. Primeiro eu pago as contas, depois eu vejo o que acontece com o dízimo. Né? Porque o cristão não pode ser caloteiro, então eu vou resolver primeiro as dívidas aqui. Aí Deus pega e fala, mas então tá. Se você é o administrador, beleza. Você precisa do seu dinheiro? Fica aí tranquilo. Tudo que tiver a ver com o seu dinheiro, você vai administrar agora. Porque você é o administrador. Agora você falar para Deus assim o seguinte, olha, Senhor, eu estou com um monte de coisa aqui atrasada, por culpa minha, porque eu gastei demais e tal, mas vou devolver o dízimo primeiro e já vou dar uma oferta de gratidão porque eu sei que eu vou pagar essas dívidas. Então já vou dar uma oferta de gratidão agora, porque eu sei que eu vou pagar. Aí vai falar, então você não administra nada, então. É assim que se faz. Mas mesmo a pessoa está dizendo, quando ela fala assim, olha, eu vou devolver, vou pagar minhas contas, aí eu quis, se der eu devolvo meu dízimo. Ela está excluindo Deus. Porque ela não tem a parte de Deus, Deus não é o sócio dela. Ela resolve as coisas, depois ela vê se ela inclui Deus. Né? Então, ela se vive sem Deus. Agora, quando ela coloca Deus em primeiro lugar, ela está falando, Senhor, eu não sou capaz de fazer sozinho. Então, me ajuda. Então, Deus é o primeiro. E uma vez alguém me falou assim, não, mas Deus não é assim, não. Deus é misericordioso e tal. Eu falei, Deus é assim, sim. Porque quando Jesus fala lá para o fariseu, vai lá orar em silêncio e tal, não foi um caso assim que acontece uma vez na vida e só esse caso é que Deus age assim e tal. O que ele falou para o fariseu foi justamente o seguinte, se você está buscando essa recompensa, vai ficar nisso. Entendeu? Então a Bíblia está dizendo, Deus é assim sim. Se você falar, eu sou o administrador, você está falando para Deus, eu vou administrar. Por que ele vai se intrometer? Deus seria um intruso se ele se intrometesse. Lógico que ele vai trabalhar, talvez, numa situação para o seu coração mudar. Mas fazer o que ele iria fazer se você fizesse tudo certo, do jeito que ele pediu, isso ele não vai fazer. Ele vai fazer outras coisas para você ver que está errado e fazer o certo. Né? E nessa questão do evangelismo, do ministério pessoal, a mesma coisa. A gente pensa que a gente é o administrador, a gente é o braço forte que fez a coisa acontecer, a conta está lá legal porque fui eu que ganhei e tal.
Quando Davi foi na sacada lá do palácio lá e olhou assim, puxa, essa nação é nação por minha causa. Não tinha nação de Israel, só Moisés fez um pouco, Josué fez mais um pouco lá, mas a nação só é nação porque eu conquistei de ponta a ponta os inimigos. E realmente foi, através de Davi ali. Mas não foi Davi, né? Não foi Davi que matou o urso, não foi Davi que matou o leão, não foi Davi que derrubou o gigante Golias, não foi. Deus nem queria que eles tivessem um rei, né? Mas o dia que ele falou, fui eu, ele abriu uma brecha espiritual na armadura dele tão grande, uma brecha na armadura espiritual dele tão grande, que para começo de conversa ele subiu onde não era para subir. Porque a lei dizia que não pode subir num lugar onde de cima você pudesse ver o quintal do vizinho. Pouca gente fala sobre isso, mas existia uma lei civil que dizia, você não pode subir num lugar que dali te dê visão do quintal do vizinho. É proibido subir lá. Não podia. Hoje em dia não tem essa lei. Mas lá em Israel tinha. Você não pode subir lá. Primeiro, ele subiu onde não era para subir. Segundo, ele olhou onde não era para olhar. Cobiçou o que não era para cobiçar. E tudo por quê? Porque antes disso ele abriu 3 brechinhas. Fui eu que conquistei. Aumentou cavalos e cavaleiros que não era para aumentar, Deus falou que não é. Nenhum rei podia aumentar cavalos e cavaleiros, para não achar que foi por causa deles que deu tudo certo. E nem aumentar o número de concubinas, o que Davi fez também. Então, essas 3 coisinhas aí. Né? E às vezes a gente acha que não, né, e tal. Mas assim, vamos voltar ao foco aqui, que essas coisas dão trabalho e gastam tempo. Mas tem que ser o nosso foco. Porque disso depende a gente sair desse lugar aqui que hoje em dia, eu não sei vocês, mas eu não estou gostando muito não. Eu não aguento ficar com essa máscara aí 30 minutos. E por quanto tempo a gente vai ficar? E essa vai ser a última pandemia? Não vai. Não, com certeza, eu disse. Já estão falando até em do novo coronavírus, né? Como é que nós vamos fazer trabalho novo do novo? Trabalho missionário com pandemia sem ter Aí entra Deus, né? Vai. Exatamente. Agora a gente tem que acelerar o processo. Porque assim, Deus poderia fazer tudo, mas não escolheu fazer tudo. Ele escolheu a gente, né? Ele escolheu a gente para fazer tudo. Tudo que eu digo assim, abrir a Bíblia com as pessoas, né? Transformar a vida das pessoas e tal. Os anjos poderiam ter feito isso aí rapidinho, se Deus quiser, um piscar de olhos. E muito melhor do que a gente faz. Com certeza. Muito melhor. Muito, 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 muito melhor. Com linguagem melhor, com tudo melhor. Mas Deus escolheu a gente. Tem que ter foco nisso. Né? Tem que ter foco. Vamos trabalhar agora na parte online. E agora tem que ser assim, né? Na verdade, não pode estar em contato com as pessoas. Verdade. Vamos fazer agora. Outro meio que temos que estudar agora. Né? Aí vem desafios, né? Como fazer um programa assim, que possa prender a atenção das pessoas, porque assim, a televisão sempre ganhou da gente já que quer fazer coisas na igreja. Porque a televisão é muito mais dinâmica do que um culto. Para a pessoa, né? Eu não acho. Para mim, eu fico com sono na frente da TV, e no culto não. Mas para as pessoas que estão lá fora, o videogame é mais interativo do que um culto. Uma série é muito mais atrativa do que um culto e tal. E na igreja tem todo um contexto, né, de amizade. Às vezes a pessoa está indo ali por causa de você, não é nem por causa que ela vai ouvir, não. Às vezes ela vai lá por causa das pessoas. E agora? Online, como atrair a atenção das pessoas mesmo? Então tem que ser coisas mais curtas, tem que ser coisas assim que use até recursos da série, por exemplo. Não estou falando para te copiar o mundo e tudo, mas eu estou falando para copiar no sentido de que você tem que começar um negócio dizendo que no final vai ter algo muito legal. Sim. E deixar para o final de fato. E de vez em quando, ao longo do programa ali, você vai falando, ó, fica aí, você vai perder o melhor. Não é isso que a série faz? Sim. Na hora que está mais interessante, acaba o episódio. Né? Se for fazer uma série de estudos, você tem que parar na hora que estiver mais legal. Para ali. Acabou.
Você vai ver a continuação disso aqui no próximo programa, dia tal, tal. Isso é o recurso que a série usa e dá muito certo. O ser humano é curioso por natureza. Né? Então a gente tem que ver muitas coisas assim que a gente não pensou antes, mas que agora é extremamente relevante, né? Para que a gente possa fazer um trabalho que alcance as pessoas de fato. Mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a qualquer um dos processos aí, seja do diretor, que é o mais simples, eu acho. O diretor não é o mais difícil do Ministério Pessoal. Difícil mas não é tão trabalhoso. Agora, o trabalho do coordenador de interessados não é tão difícil, mas é extremamente trabalhoso. Então, né? o diretor, na verdade, é mais para incentivar? É abrir e fortalecer. E está sempre olhando para a parte prática. Por exemplo, abrir a classe bíblica. Mas como é que está essa classe bíblica aí? Está funcionando? Por que não está funcionando? O que pode ser feito para ela funcionar? Os membros da igreja estão vindo na classe bíblica? Se não estão, eles precisam vir. Porque não há nada pior, em 7 anos que eu fui pastor, eu sempre fiz classe bíblica falando para entre 7 e 30 pessoas. E 1 ou 2 irmãos presentes. O que abriu a igreja, e mais um lá que é muito missionário, muito assim, ativo na igreja, está lá. 2. Por exemplo, no domingo à noite, vem o que veio abrir e mais um, geralmente. Às vezes só o que veio abrir. E aí na hora do culto é que começa a chegar os irmãos. Está errado. Os irmãos têm que vir para a classe bíblica. Primeiro, eles não sabem tudo, precisam ouvir também o que está sendo explanado ali. E outra, para motivar, né? Eu não entro em restaurante vazio, vocês entram? Eu não gosto. A menos que eu conheça muito o restaurante, eu não entro. Se está vazio, se tiver um assim, com bastante gente, e um está vazio, as 2 pessoas que estão lá para servir estão na porta com o cardápio na mão. Nem quero saber o que tem ali. Se estão todos vazios, aí você procura qual que é o melhor, né? Mas se tem um que está cheinho ali, ou bem cheio, e o outro está às moscas, eu não quero nem saber o que serve ali, não quero. Uma promoção boa, tem tanta gente. Se ali está cheio e aqui está vazio, é porque aqui é ruim e lá é bom. Pode até não ser, mas essa é a impressão. E as pessoas que vêm à classe bíblica têm essa impressão. Peraí, mas a igreja abre e não tem ninguém. E eu não vejo igrejas cristãs evangélicas vazias. Por que a nossa tem que estar vazia, aberta e vazia? Não pode. Se ela está aberta, com alguma programação, tem que ter pessoas. Sim. E de preferência todos, né? Todos os membros. Se não todos, tem que ter 80% ali. Se não tiver 80%, está muito ruim. Está muito ruim. Então, assim, só que a gente não pode ficar dando puxão de orelha. Não é o caminho. E talvez essa parte do treinamento seja a melhor parte. E na frente, ficar puxando a orelha não vai dar certo. Você vai se tornar um chato. As pessoas até vão escolher essa hora para ir no banheiro, vão escolher essa hora para beber água, essa hora para conversar do lado. Entendeu? Não pode ser assim. Como que a gente conquista pessoas? Infelizmente tem que ser com investimento. Não é puxando a orelha. Investimento em oração, em primeiro lugar de tudo. E o segundo lugar é o seguinte, você tem que visitar as pessoas, não tem jeito. O trabalho do Ministério Pessoal, antes de visitar interessado, é visitar a igreja. Irmão, eu quero fazer um grande trabalho com a ajuda de Deus, mas eu preciso da sua ajuda também. Aonde, vou fazer isso, isso e isso. Deus me impressionou a fazer essas coisas aqui. Aonde que você pode me ajudar? Escolhe aí o que você quer fazer. A gente tem uma mensagem de saúde, né? Mas nessa hora aí não tem problema levar um bombonzinho, levar alguma coisa, Chazinho com uma bolachinha. Um chazinho com uma bolachinha, enfim. Nessa hora você tem que investir mesmo. Tem gente que fala assim, o pastor nunca veio me visitar. A primeira pergunta que eu faço, ainda mais que fui pastor, quantas vezes você visitou o seu pastor? Só cobrar. Então, peraí, o pastor é um visitando tantos. Você só tem um pastor. Você não foi visitar ele. Como é que você está cobrando? Não tem como cobrar, né? Então, assim, se você acha que o pastor não gosta de você, vai lá.
Você acha que ele está te abandonando porque ele gosta mais dos outros? Vai lá na casa dele, faz uma visita para ele, leva um negócio, leva uma flor para a esposa dele, tem violeta de R$1,99, sabe? Conquista essa amizade aí, tem que ser assim, tem que ser na base da conquista, não pode ser puxão de orelha. E asa também, asa fica puxando a orelha das pessoas, poxa, pedi para trazer alimento, ninguém trouxe e tal. Como que vocês podem querer ser chamados de cristãos se vocês não se envolvem na vida do povo que está aí passando fome e tal? Não adianta, isso daí vai afastar as pessoas. Vai afastar as pessoas. Sabe como é que tem que ser o diálogo de uma asa, por exemplo? E isso vale para o Ministério Pessoal também? Gente, imagina se a gente pudesse levar uma cesta não só básica, mas uma cesta com azeitona, uma cesta com ervilha, uma cesta com milho, uma cesta com umas guloseimas lá para as crianças que nunca comem em algumas casas e tal. Imagina se a gente pudesse fazer isso. Não é, você não trouxe, eu pedi para trazer margarina, que é barato, ou sal, que é barato. Sal acho que não custa nem R$2, né? Eu acho, faz tempo que eu não compro sal. Sal em casa dura tanto que eu não sei nem quanto custa mais. A gente não gosta de nada muito salgado assim, e açúcar também, dura demais. Então não sei mais o preço, mas deve custar uns 2 e pouquinho se estiver passando de 2, né? Eu pedi um sal e ninguém trouxe e tal. Não pode ser assim. Tem que ser. Gente, conta lá a história, vai na casa de alguém, tira foto. As pessoas simples deixam tirar foto. Tira foto lá, grava a pessoa, faz uma entrevistazinha lá com a pessoa e tal. De preferência, faz isso no dia que você já está levando alguma coisa. Filma tudo, grava, faz uma entrevista com a pessoa, coloca lá e fala, gente, olha só essa família. Imagina se a gente pudesse, além disso aí que eu já levei para eles, se a gente pudesse também pintar lá a parede deles. Se a gente pudesse também, sei lá, dar uma melhorada assim na frente da casa. Eles estão tão deprimidos lá que eles não têm nem ânimo para arrumar nada. Tá cheio de sucata, de lixo, de coisa. Vi rato lá. Se viu mesmo, pode dizer isso e tal. Imagina se a gente pudesse chegar lá e transformar. O que vocês acham? Tudo imagina, entendeu? Agora, se a gente ficar... É a mesma coisa o trabalho do Ministério Pessoal. A gente chegar e falar, gente, eu chamei 10, não veio... Tinha 10 pessoas no dia que eu chamei, apareceu uma. Ou não apareceu nenhuma. Agora, se eu fizer assim, ó... Sábado passado, eu convoquei algumas pessoas, eu convoquei a igreja e tivemos a presença de 2 pessoas. Eu quero agradecer essas 2 pessoas. Porque nós fizemos um trabalho muito bom com essas 2 pessoas. E aí, tira fotos do dia, né? Filma alguma coisa e tal. Quando tiver pouca gente, faz uma caminhada de oração. A caminhada de oração é assim. Você pega, por exemplo, um quarteirão. Se tiver pelo menos 2 duplas, coloca uma dupla nessa ponta do quarteirão e uma dupla nessa ponta aqui. Aí, melhor ainda. Parte as 2 duplas de um ponto. E aí um vai para cá, um vai para cá. E aí vai fazendo caminhada em volta do quarteirão até se encontrar. Caminhada bem lenta mesmo. E aí é o seguinte... Antes, pede para Deus impressionar o coração seu e das pessoas que moram naquelas casas. E se você vê alguém saindo de casa ou já está ali na frente e tal, para e fala, eu passei aqui hoje para orar com vocês. Eu não quero tomar o tempo de vocês, eu só quero saber se vocês teriam um pedido especial que eu quero orar a Deus. E aí nas casas que não tiver ninguém, não toca campainha, nada. De vez em quando Deus impressionou o coração, aquela casa ali, para em frente àquela casa e ora. Ora pela casa e pelas pessoas da casa sem chamar. Não precisa chamar. Ou se Deus impressionar o coração de tocar a campainha, toca, a hora que a pessoa sair, fala, nem precisa vir aqui. Eu só quero dizer que eu estive alguns minutos aqui, passando aqui próximo da sua casa e eu dediquei alguns minutos para orar pela sua família. Orar por vocês. Não quero tomar seu tempo. Eu só quero dizer para vocês que eu gastei um tempinho aqui orando por vocês. Tira a foto disso. Olha, nós fizemos isso com 2 pessoas que vieram. Imagina se fôssemos 10.
é assim a abordagem. A gente não pode puxar a orelha das pessoas, porque elas até vêm depois, mas elas vêm assim, puxa, tem que ir lá, entendeu? Elas não vêm porque elas foram inspiradas, porque elas foram motivadas, elas vêm porque, puxa, puxaram a minha orelha, não aguento mais, agora eu não quero ter a consciência pesada mais, eu vou lá só para... E vem uma vez só, viu? Quem vem por causa da consciência pesada e veio com o coração duro, o Espírito Santo não impressiona naquele dia, porque ela veio com o coração duro, não acontece nada de especial, ela fala, já fui, agora não vou mais. Ainda. Agora, se a pessoa vem, porque ela veio motivada, o Espírito Santo ainda trabalha e ela não quer parar nunca mais. Agora ela quer vir toda vez que você não precisa nem chamar mais. Aí toda vez ela vem. Né? E reuniões assim para motivar o povo. Eu sempre falo, compra pelo menos uma paçoquinha. Tem que ter. Adventista gosta de comida. Pela boca. E paçoquinha é assim, tem açúcar? Tem, mas existem umas paçoquinhas até sem açúcar que são gostosas. E mesmo que tenha açúcar, olha, aquele açúcar vai ser de Deus naquele dia, viu? Porque faz diferença. Faz diferença. Eu não gosto de incentivar nada de guloseima, essas coisas, porque a gente tem uma mensagem de saúde. Mas, assim, nesse dia, tem que dar um bis, pelo menos. É chocolate, é uma porcaria, mas tem que dar um bis lá para a pessoa, pelo menos. Tem que fazer um sorteiozinho. Tem que fazer um negócio assim, sabe? Tem que ter brilho nos olhos na hora de falar. Você tem que falar com emoção. Você tem que dizer assim, puxa, a gente pode fazer muito. E quanto mais nós formos, a gente vai fazer muito mais. Né? Juntos nós somos mais fortes e tal. E canta um hino, não pode ser aqueles hinos assim... muito tradicionais, não, tem que ser um hino assim, pode ser tradicional, mas tem que ser animado, tem que ser poderoso, hino de missão mesmo, né? Tem que ser um negócio, porque as pessoas, elas, infelizmente, algumas estão num ritmo que não sei de que época, porque todas as épocas Jesus está voltando. Sim. Em todas as épocas Jesus está voltando. Com certeza. Desde que ele foi, ele já está voltando. Sim. Para os discípulos, ia ser naqueles dias, né? Eles venderam as coisas lá porque eles achavam que Jesus ia voltar em seguida. Jesus não voltou, mas Jesus estava voltando já. Quando ele falou, eu voltarei, ele já estava voltando. Aí depois veio 1844. Aquele povo gastou o que não tinha para pregar o evangelho. Jesus não veio, mas ele estava voltando e ele está voltando ainda. Né? Aliás, a Ellen White fala que se nós continuássemos com o mesmo fervor de duas datas, 1844 e 1880, quando foi a crise lá de Minneapolis, se nós continuássemos com o mesmo fervor dessas duas datas, Jesus já teria voltado há muito tempo. Aí tem gente que fala, não depende da gente a brevidade da volta de Cristo. Discordo, porque se a gente falar que não depende da gente, Ellen White mentiu quando ela disse que se nós continuássemos com o mesmo fervor de 1844, 1880, Jesus já teria voltado. Então ela mentiu naquela passagem. Se ela disse isso, é porque depende sim. Depende sim. Nós podemos sim abreviar a volta de Cristo. Assim como Israel rodou 40 anos por volta do deserto, nós estamos aqui rodando na fala da evangelista. E sabe quanto tempo levaria para chegar onde eles precisavam chegar? Em Canaã? 11 dias. Fazendo assim que é 2, mas é como se fosse 1 e 1, né? 11 dias. A geografia permitia fazer a trajetória em 11 dias. Só que primeiro, Deus escolheu 40, por quê? Porque o povo era tão medroso que se ele fosse levar pelo caminho dos 11, ia ter inimigos muito agressivos nesse trajeto dos 11. Então ele deu tipo uma volta para chegar lá pulando os inimigos mais difíceis. Então levaria 40. Né? 40 dias. Só que aí a gente tem um texto, cada dia te dei por um ano. Como é que é? O texto de números lá? Cada ano por um dia. Cada dia por um ano. Cada dia por um ano. Agora, o que era 40 vai virar 40 anos agora. O que era 40 dias vai levar 40 anos. Eu vejo o que aconteceu ali de frente do Sinai, depois que foi dado a lei, né? Mostra que o povo não poderia ter entrado na terra prometida. Né? Não porque Deus não quisesse, né? Não porque não fosse esse o desejo de Deus, mas um pouco, né? Mas veja, o plano A de Deus, plano A.
11 dias. Não Sim. pode acionar o plano A porque o povo é medroso e não tem fé e não confia em Deus. Aí vamos ativar o plano B. 40 dias, que já é mais do que 3 vezes mais do que o plano A. Aí o plano B virou o plano C. E o plano C virou Z, porque Jerusalém não cumpriu a missão. A cidade dos sonhos de Deus não cumpriu a missão. E Ellen White fala que eles não só não cumpriram a missão, o ministério deles foi um embaraço, ela fala. Foi desastroso. Em vez de bênção, Israel acarretou destruição para as nações. Jesus nem precisava ter morrido na cruz. A Bíblia sempre disse que ele morreria na cruz, né? Porque Deus sabe o futuro desde o princípio. Mas Jesus nunca precisaria ter morrido na cruz. Sabe qual é o plano A de Deus para a morte de Jesus? O plano A era ele entrar voluntariamente pelas portas do templo. Voluntariamente. O sacerdote estaria muito mais impecável do que todos os dias estaria. Aquele templo muito mais cheio do que todos os dias estaria. E agora todas as pessoas ali de coração contrito, né, ao invés de dizendo crucifica-o, estariam perguntando assim, mas por que o nosso mestre tem que morrer? Porque ele sabe estar adorando. Adorando, com certeza. E pedindo, implorando para o sacerdote não imolar Jesus. Assim deveria ter sido. E aí Jesus, sem ter sido amarrado nem nada, deitaria sobre o altar e o sacerdote viria com o punhal e assim como fazia com o cordeiro, faria com Jesus. Né? Ilustrando o que a gente viu lá no Monte Moriá. Um ser humano seria sacrificado, mas Deus proveu o cordeiro. Sim. Agora iria inverter um pouquinho a situação. Né? E ali em Jerusalém, pertinho do Monte Moriá, ao invés de um cordeiro, Jesus, o próprio cordeiro, entraria e seria imolado. Ao invés de ser cuspido, zombado, etc. Né? Mas porque a gente é lento em entender o plano de Deus, além de tudo, ainda gritaram crucificam, além de tudo, e ele teve que morrer a pior morte de todas.